Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu vou trazer a quem o presidente Alessandro Barcelos estava se referindo, as novidades e a promessa de novidades e reforços feitas pelo mandatário do Internacional para a chegada no meio do ano e para retornos importantes do departamento médico na data FIFA. A gente também fala nesse conteúdo sobre uma grande novidade e conquista que o Inter teve nos bastidores em relação à própria data FIFA, um jogador que não vai desfalcar o Internacional no jogo mais importante da primeira fase da Copa Libertadores. É vida ou morte para o Colorado também na competição continental. Os problemas do técnico Mano Menezes em relação à equipe titular. O titular que vai ficar de fora na rodada do final de semana contra o Santos, em que o Inter precisa vencer após a eliminação. Eu tô te trazendo mais detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. O teu like e a tua inscrição são muito importantes, dão uma força enorme aqui pro canal. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio da KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país, tem meu código lá, DIAS, que te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Pessoal, eu quero começar esse vídeo trazendo aqui informações do Internacional que se reapresenta agora à tarde. Aliás, já está terminando a atividade, a gente até vai ver se vai ter alguma questão de departamento médico, quem sabe em relação ao jogo de ontem, mas o Inter já treinando no CT Parque Gigante após a eliminação de ontem na Copa do Brasil contra a equipe do América Mineiro. Mas eu quero começar o vídeo falando dos desfalques do Inter para o jogo contra o Santos. O Inter entra em campo no sábado, 9 horas da noite, lá na Vila Belmiro. O Inter ainda treina amanhã pela manhã no CT Parque Gigante, provavelmente com portões fechados, vai ser a última atividade antes da viagem para São Paulo, para Santos, para o jogo do final de semana. John, que está emprestado pelo Santos para o Internacional, tem aquela cláusula, R$1 milhão, o Inter não deve pagar essa cláusula, ele deve ficar de fora do jogo do final de semana. Mercado e Maurício no departamento médico, esses três ficam de fora da partida contra o Santos. Rômulo, que não jogou a Copa do Brasil, e Gabriel Barros, porque já tinham jogado por Atlético e Ituano, por isso não jogaram ontem, vão retornar. O Rômulo, inclusive, deve começar como titular na lateral direita. Alan Patrick, que estava suspenso, e Luiz Adriano também estão de volta. O Luiz Adriano foi só um processo de concussão, foi mais, não vou tratar como preservação, mas um cuidado, o fato dele não ter jogado ontem, não tinha tantas condições, mas não é uma preocupação para o jogo contra o Santos do final de semana. Alan Patrick estava suspenso. Bustos, quem sabe possa ser uma novidade, estava em processo final de recuperação da entorse que teve no tornozelo e também tinha sido expulso na ida, por isso não jogou ontem contra o América Mineiro. Dessa forma, um provável Inter de Kehler no gol, Rômulo na lateral direita, Moledo e Nico Hernandes a dupla de zaga e René na lateral esquerda, Campanharo e Johnny a dupla de volantes, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson no comando de ataque, Luca, que foi bem ontem, ou Luiz Adriano. Não descarto a possibilidade do Luca começar contra o Santos. Uma novidade importante em relação ao futuro do Internacional nas demais competições, tá? Hoje saiu a lista de relacionados dos Estados Unidos para a próxima data FIFA. Os Estados Unidos vai jogar semifinais da Liga das Nações com o CACAF contra o México. Se passar, pega Panamá ou Canadá. Então é possível a possibilidade de 2 jogos, além da preparação física da data FIFA. A data FIFA é do dia 12 a 20 de junho. Porém, as seleções têm seus jogadores se apresentando antes. E a seleção norte-americana se apresentaria no dia 4 de junho em Los Angeles. Ou seja, o Johnny perderia o jogo contra o Nacional pela Copa Libertadores lá no Uruguai e o jogo contra o Vasco do dia 11 de junho no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Porém, o Inter conversou com a seleção norte-americana e conseguiu postergar a apresentação do Johnny. Ele não vai se apresentar no dia 4, ele vai se apresentar depois do jogo contra o Nacional do dia 8 de junho. Ou seja, ele vai perder só o jogo contra o Vasco da Gama no dia 11, depois vai ser data FIFA. O Inter, durante a data FIFA, está focando muito nas atividades que vai fazer do ponto de vista físico, principalmente, mas também de time. Vai aproveitar essa uma semana e meia, mas não vai ter o Johnny porque ele vai estar com a seleção norte-americana. Mas o jogo contra o Nacional, que é muito importante lá no Uruguai pela Copa Libertadores, o Johnny vai estar à disposição do técnico Mano Menezes. Pessoal, eu quero trazer aqui agora um tema muito importante que muita gente tem perguntado e é importante trazer aqui, tá? O presidente fez uma promessa ontem na sua entrevista coletiva. E fez uma promessa nos bastidores também, em relação aos reforços para o meio do ano. O presidente falou ontem que ele não vê o ano do Inter como perdido, que ainda tem muito para acontecer em Libertadores e Campeonato Brasileiro, e que ele espera trazer novidades em julho para o torcedor, mas sem expectativas no número de reforços, até porque pode render mais
o Inter com o trabalho do Mano e com os jogadores que tem atualmente no elenco, que é uma verdade, né? O Inter, com o que tem à disposição, deveria ter passado pelo Caxias e deveria ter passado pelo América Mineiro com o técnico Mano Menezes e poderia muito bem ter passado pelo Melgar na temporada passada nas quartas da Sul-Americana. Vamos lá. A quem o presidente estava se referindo? Gabriel e Arangues, primeiro, que devem retornar na data FIFA. Isso foi revelado e confirmado pelo presidente ontem, repito, a data FIFA do dia 12 a 20 de junho. Gabriel e Arangues devem retornar na data FIFA. Ener Valencia, que deve fazer o seu jogo dia 11 de junho, deve não, será dia 11 de junho, antes vai ter rodada final da Liga Turca, que o Galatasaray já é campeão, mas vai ter Fenerbahçe e Galatasaray, clássico, então é um jogo importante lá na Turquia. Depois, 11 de junho, final da Copa da Turquia contra o Istambul. Depois disso, é data FIFA. O Ener deve ser apresentado na seleção equatoriana e depois disso oficializado e vir a Porto Alegre como reforço do Internacional. Cuéllar, essa situação preocupa já no bastidor, se sabendo da proposta do Corinthians e que devem colocar grana e deve ter concorrência para o Internacional nesse negócio. Apesar do Inter ter um otimismo no bastidor pela conversa que teve com o Cuéllar, e o presidente fala quase que diariamente, eu já trouxe isso aqui no canal, com o volante colombiano, tem uma vontade dele vir, mas a gente sabe como é o Al Hilal e o Inter sabe como o Al Hilal é no bastidor e por isso hoje não está mais tão avançado como já esteve, apesar de haver uma sinalização positiva do Al Hilal para negociar o jogador. Não quer dizer que isso vai acontecer com o Internacional. O plano B seria o Bruno Henrique, 33 anos, ex-Palmeiras, ex-Corinthians, que tem contrato até setembro, foi campeão saudita recentemente no Al Ittihad e que sim, estaria aberto a um retorno para o Brasil, já trabalhou com o Mano Menezes no Palmeiras e no Corinthians e até teria o interesse de jogar no Internacional. O Inter poderia até assinar um pré-contrato e ter o jogador de graça. Teria que pagar somente as luvas. Mas é Ener Valencia, Gabriel e Arangues voltando do DM, Ener Valencia o terceiro reforço, um primeiro volante, Cuéllar ou Bruno Henrique são os grandes nomes que o Inter tem no bastidor, não deve escapar de um ou outro. O Rojas não vem, já é descartado o meia paraguaio do Racing, o Inter vai à caça e está na caça de um meia para ter uma opção para o Alan Patrick. E o Bruno Mendes, que ainda não renovou, não vai ficar no Corinthians, quer vir para o Inter conversa também com o Bruno Mendes, o presidente tem uma ótima relação, já esteve aqui no Internacional na temporada passada, em 2021 também o zagueiro uruguaio, e é o outro nome que o Inter quer. Então Gabriel e Arangues voltando do DM, Ener Valencia, Cuéllar ou Bruno Henrique, um primeiro volante para chegar e fardar, um meia e também o Bruno Mendes. Por mais que o presidente não tenha falado em quantidade, é quantidade e é qualidade esses reforços. O que a gente tem escutado no bastidor, tá? Uma informação que veio primeiro com o meu parceiro Alexandre Ernst, lá do Voz do Gigante, muito bem informado também no bastidor do Inter, que eu confirmei conversando com algumas pessoas. Há uma pressão muito forte no bastidor para que o presidente Alessandro Barcelos bote grana na mesa. O Inter tem uma capacidade de endividamento, isso é fato. O Inter fechou 2 anos, 2021 e 2022, no superávit. Fechou com um pouco mais de R$1 milhão superávit 21, 22 fecharia no vermelho, só não fechou porque o Inter botou o CT de Guaíba no orçamento, por isso fechou com superávit, tá? Mas ainda assim, o Inter, com as liberações que teve, com as vendas que tem realizado paralelas de jogadores que nem aqui mais estão, tá conseguindo uma graninha aqui, um cascalho aqui, um cascalho ali, para conseguir fazer contratações. E há um pedido no bastidor para que o presidente abra mão e crie essa capacidade de endividamento. E ele sabe que essa possibilidade existe, ele até falou sobre isso, só que disse que não faria ontem na coletiva após a eliminação contra o América. O que tu acha desses assuntos que eu trouxe aqui no conteúdo? Vamos interagir, manda aqui nos comentários que eu tô conversando com vocês e a gente troca essa ideia. Por favor, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa força aqui pro trabalho, tá certo? Eu volto para falar, claro, mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.